Bom, eu acredito que vocês, primeiro, lembrando que sexta-feira a gente já falou sobre texto narrativo, sobre narrativa em primeira pessoa, que é quando eu falo, eu fui ao Beto Carreiro World, eu me diverti muito, foi tão legal. Isso é fictício, tá? Eu nunca fui no Beto Carreiro World. Ou se eu falasse assim, nossa, eu já fui no Play Center, é um parque lá em São Paulo, vixe, é muito tempo atrás, eu adorava ir na montanha russa. Isso é verdadeiro, tá? Então eu estou contando, ó, eu fui no Play Center, eu fui no Beto Carreiro, isso é a primeira pessoa, o pronome, eu. Se eu estivesse falando assim, nossa, a minha prima, ela adorava ir no Play Center, um dia ela foi com as amigas dela, então eu tô contando sobre a história dela, em terceira pessoa. Beleza? Só para relembrar a nossa conversa de sexta-feira, tá? E hoje eu coloquei aí em cima um pequeno resumo sobre o que é narração, né? Então você já sabe que narrar é contar uma história real ou fictícia. Real é porque aconteceu, fictícia é porque é inventada. Então hoje vocês vão fazer isso. No ano passado a gente já trabalhou com esse texto, só que agora a gente quer aprimorar esse texto. Então, talvez vocês lembrem desse texto, uns podem lembrar, outros não, que lá no começo da pandemia a gente fez uma atividade parecida, só que dessa vez você vai fazer uma show. Por exemplo, atividade 2, invente uma história utilizando expressões abaixo. Abaixo ali que vocês viram, tem algumas palavras, algumas pequenas frases assim que dá para você colocar num texto, tá? Então, por exemplo, chuva fina, cheguei a tempo quando acordei, caí na escada, de repente, fui à noite para casa, levei um escorregão, encontrei as chaves, quando acordei eu vi que são 9 pedaços aí de frase. Você vai colocar esses 9 fragmentos de frase na sua história. Veja bem, essa história não precisa ser verdadeira. Provavelmente ninguém vai ter uma história que encaixe com isso daí, né? Escorregar, cair da escada, tal. Não. Você vai inventar uma história narrando na primeira pessoa. Ou seja, você vai contar uma história inventar uma história sua, encaixando todas esses fragmentos de frases, tá? Lembra que para você criar uma história, você vai ter que ter a introdução, a apresentação, você vai ter que ter o desenvolvimento, que mais que a gente falou na semana passada? Um conflito, né? Nesse desenvolvimento vai ter o conflito, depois vai ter o clímax, a parte mais interessante da história, e depois vai ter o desfecho, tá? Então você vai fazer esse texto pelo menos com 4 parágrafos. 4 parágrafos. Lembra que parágrafo começa com letra maiúscula, tem que ter ponto final. Se você colocar o nome de alguém, tem que ser nome próprio. Eu não posso de jeito nenhum escrever com letra minúscula. Não esqueçam isso, tá? Aí, quando você terminar de escrever todo esse texto, você vai pegar, não são 9 palavras? Então, as 9 palavras que você escreveu para encaixar no texto, você vai escrever por cima de caneta. Por quê? Porque na hora que eu for corrigir, eu já vou conseguir identificar onde você colocou as 9 palavras. Professora, mas tem que colocar as 9... Não são 9 palavras, são 9 fragmentos, né? Tem que pôr? Tem. Então você vai ter que inventar uma história bem bacana, pode ser engraçada, pode ser de medo, pode ser triste se você quiser, dramática, show, não, pode, você que vai inventar. Que mais? Acho que é... se você for falar que é em Londrina, em São Paulo, em Nova York, no Alasca, letra maiúscula, substantivo próprio para nome de cidade, de país, de rua, de bairro, de estado, do que você quiser. Não esqueça, tá? Então, para hoje, capricha nessa letra, faz bonito isso daí. É um texto narrativo em primeira pessoa, ou seja, os verbos terão que estar tudo na primeira pessoa, né? Escorreguei, falei, cantei, juntei, chorei, e etc, etc. Fechado?
Então tá bom. Capricha, faz bem bonito. Qualquer dúvida, fala comigo no privado que eu tiro as dúvidas para você. E conforme for, eu já coloco a dúvida no grupo também, tá? Então só espera que daqui a pouco eu vou pôr já o recadinho para amanhã vocês irem lá buscar o novo kit de atividade para os próximos 15 dias, tá bom? Beijo e até já, né? Até daqui a pouco a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau.